Antes de qualquer coisa, torcedor, se inscreve aqui no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai descobrir agora vai te deixar boquiaberto. O último clássico entre Cruzeiro e Atlético não foi apenas uma partida. Foi um verdadeiro episódio histórico, repleto de polêmicas, confusões e declarações que prometem ecoar por toda Minas e além. Tudo começou na última quarta-feira, na Arena MRV, quando o Cruzeiro entrou em campo com a missão de se aproximar da liderança do Brasileirão. Leonardo Jardim, técnico do clube, estava confiante, mas o que aconteceu dentro de campo rapidamente transformou a partida em uma tempestade de críticas e polêmicas. Após o empate em 1-1, Jardim não poupou palavras ao comentar a atuação do árbitro Paulo César Zanovelli. Segundo o treinador português, o lance que originou o gol do Atlético foi uma completa injustiça. A confusão começou aos 3 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Jonathan Jesus disputou uma bola próxima à linha de fundo com o atacante Dudu. A bola bateu por último no jogador alvinegro, mas o árbitro marcou escanteio, que logo resultou no gol de empate de Juan Tresoldi. Uma bola fora, que é marcado o escanteio. Se tinha 40 mil pessoas no estádio, todos viram que foi tiro de meta. Eu tenho alguns anos de carreira e nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar em um. Ele tirou 4 vezes o vermelho do bolso e só acertou em uma expulsão, criticou Jardim, mostrando toda a sua indignação com a arbitragem. Mas os problemas não pararam por aí. Leonardo Jardim detalhou outras situações que ele considerou absurdas. O árbitro teria tentado expulsar Caiqui e Caio Jorge, mas confundiu os cartões, mostrando vermelho quando na verdade deveria ser apenas amarelo. Em outro lance, Lucas Romero recebeu a atenção equivocada do árbitro ao ser associado a um gesto polêmico, que na verdade fora feito por Caio Jorge. Para Jardim, esses episódios mostraram que o árbitro parecia despreparado para lidar com a intensidade de um clássico mineiro, e que sua atuação impactou diretamente o desenrolar do jogo. Eu nunca vi isso no futebol. Acho que as pessoas têm que ter cuidado. Isso é um clássico mineiro, um clássico que empolgou muita gente. Eu achava que esse árbitro nem estava preparado para isso. Acho que ele é o menos culpado, completou, deixando claro que a responsabilidade não era apenas do árbitro, mas também do ambiente que permitiu que erros dessa magnitude acontecessem. Enquanto Leonardo Jardim rasgava o verbo, Jorge Sampaoli, técnico do Atlético, apresentou uma visão diferente do clássico. Para ele, apesar do empate, a superioridade de seu time foi evidente. Desde que começou o jogo, o único time que propôs ganhar foi o Atlético. O primeiro tempo foi muito bom, muito superior para nós e com muitas chances. Depois, um erro nos levou a ter que virar o resultado. Para mim, do que eu vi, do meu lugar, a superioridade foi muito grande, declarou Sampaoli, evidenciando que, do seu ponto de vista, a Raposa adotou uma postura mais defensiva após a expulsão de Caio Jorge. O treinador argentino ainda comentou sobre a maneira como o Cruzeiro se comportou quando ficou com um jogador a menos. Quando o rival tem um jogador a menos, já se fecha mais, se mete muito mais atrás. E quando se reduzem os espaços, complicado desequilibrar no último terço, analisou, mostrando que, apesar da pressão do Atlético, a equipe celeste conseguiu se organizar e segurar o empate. O clássico teve momentos dramáticos que vão muito além das discussões sobre a arbitragem. Aos 21 minutos, o goleiro Cássio sofreu uma pancada na cabeça e precisou ser levado ao hospital, causando grande preocupação entre torcedores e comissão técnica. Ele apresentou tontura e até chegou a cuspir sangue, sendo submetido a exames mais detalhados após o confronto. No campo, o Cruzeiro abriu o placar com Matheus Pereira, após erro de Gabriel Menino, mas logo cedeu empate, em um lance que gerou revolta de jogadores e comissão técnica. O clima ficou ainda mais tenso com a sequência de cartões e expulsões mal aplicadas, reforçando a sensação de que o clássico não foi apenas uma disputa de futebol, mas uma batalha de resistência, estratégia e nervos de aço. No fim, enquanto Leonardo Jardim questionava a condução do jogo e levantava a bandeira da indignação, Jorge Sampaoli buscava analisar o lado positivo da partida, destacando a superioridade do Atlético e a organização defensiva do Cruzeiro. Mas uma coisa ficou clara: esse clássico vai muito além de um simples empate. Ele marca uma tensão crescente no futebol mineiro e evidencia que, em Minas, cada decisão dentro e fora de campo é capaz de gerar repercussões históricas. Com o empate, o Cruzeiro se mantém na terceira posição, com 53 pontos, 5 a menos que o Flamengo e 8 atrás do líder Palmeiras. O próximo desafio do Cabuloso será no sábado, contra o Fortaleza, no Mineirão, e a expectativa é que Leonardo Jardim continue buscando soluções estratégicas para manter o time competitivo, mesmo diante das polêmicas que continuam a cercar a equipe. Torcedor, se você ainda não se inscreveu no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, este é o momento.
Ativa o sininho das notificações. O empate de 1-1 na Arena MRV ficou marcado não apenas pelo placar, mas pela confusão generalizada envolvendo lances, cartões e decisões de arbitragem que ninguém conseguiu entender. O narrador Daniel Pereira, conhecido como Dandan, da Globo, foi um dos primeiros a expressar sua incredulidade ao vivo. Durante a transmissão, ele não se conteve e puxou o vermelho. Ah, meu garoto, que susto! De novo! Você está de brincadeira, disse, chocando-se com a sequência de equívocos do árbitro Paulo César Zanovelli, que parecia perdido diante da intensidade do clássico. Esse episódio se tornou instantaneamente viral nas redes sociais, com torcedores discutindo cada detalhe e questionando a competência do árbitro. Tudo começou de forma confusa já aos 27 minutos do primeiro tempo. Paulo Zanovelli tentou mostrar cartão amarelo para Kaique Bruno, mas acabou puxando vermelho, gerando uma reação imediata do banco de reservas e da torcida. Apenas um minuto depois, repetiu o mesmo erro ao aplicar o cartão para Caio Jorge. A confusão foi tamanha que, em determinado momento, o árbitro chegou a mostrar o cartão vermelho para Lucas Romero, quando na verdade o gesto de protesto tinha sido feito por Caio Jorge. Era o caos total dentro de campo, e cada decisão equivocada aumentava a tensão do clássico. Enquanto a arbitragem protagonizava cenas de confusão, o Cruzeiro tentava manter o foco no jogo. O Atlético Mineiro dominava ofensivamente a maior parte do primeiro tempo, especialmente pelos lados, com Dudu e Guilherme Arana criando oportunidades. A primeira chance clara veio apenas aos 18 minutos, quando Gustavo Scarpa recebeu o passe de Dudu e finalizou à direita de Cássio, que se esticou para fazer a defesa. Mas o momento mais preocupante aconteceu aos 21 minutos. Cássio sofreu uma pancada na cabeça durante dividida com o lateral William e precisou ser retirado de campo e levado ao hospital. A situação gerou tensão extrema, pois o goleiro apresentou tontura e chegou a cuspir sangue, precisando de exames mais detalhados para avaliar sua condição. Mesmo com o nervosismo e os erros de arbitragem, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar no início do segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Caio Jorge avançou após um recuo errado de Gabriel Menino e tocou para Matheus Pereira, que finalizou com precisão no canto direito de Everson. A alegria durou pouco. Apenas 2 minutos depois, Guilherme Arana cruzou da esquerda e Juan Tresoldi subiu para cabecear no ângulo, empatando o jogo. O lance originou uma nova polêmica. O Cruzeiro reclamou de escanteio inexistente, e Caio Jorge, visivelmente irritado, fez um gesto com as mãos, sinalizando o roubo. O árbitro não hesitou em mostrar o vermelho, cometendo mais uma confusão ao confundir Lucas Romero com o responsável pelo gesto. A partida continuou tensa, com o Atlético colocando o Hulk em campo e pressionando ainda mais. Aos 18 minutos, Dudu acertou a trave direita de Léo Aragão, quase garantindo a vitória para o Galo. O Cruzeiro, por sua vez, respondeu com Eduardo, reforçando a marcação e mostrando organização tática mesmo diante da desvantagem numérica e das decisões arbitrárias. Até Gabigol entrar aos 31 minutos, o time celeste manteve o empate, resistindo à pressão adversária e evitando que o placar fosse ainda mais injusto. O que poderia ter sido apenas um clássico comum transformou-se em uma tempestade de polêmicas, com repercussão imediata em todas as esferas do futebol mineiro. Narradores, jornalistas e torcedores comentaram incessantemente sobre a sequência de erros do árbitro e sobre como a partida expôs falhas graves na condução de um duelo tão importante. Para o Cruzeiro, o resultado foi ao mesmo tempo frustrante e heróico. Frustrante por ter cedido o empate em lances questionáveis, heróico por ter conseguido se manter firme mesmo diante de tantos desafios. Enquanto a Arena MRV ecoava protestos, aplausos e gritos de indignação, ficou claro que esse clássico será lembrado não apenas pelo empate, mas pelas confusões que marcaram cada minuto do jogo. A polêmica agora se estende aos bastidores, com a diretoria do Cruzeiro avaliando possíveis medidas para questionar a arbitragem e proteger o clube de futuras injustiças. O que aconteceu neste duelo promete gerar repercussão nacional e colocar o Cruzeiro no centro das discussões sobre arbitragem no Brasil. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Caio Jorge foi injustiçado. Paulo Zanovelli comprometeu o clássico. Leonardo Jardim conseguirá transformar essa polêmica em ação concreta para proteger o clube? Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa sua opinião aqui embaixo. Este é um daqueles momentos históricos que podem mudar o rumo da temporada do Cruzeiro, e cada torcedor precisa acompanhar de perto cada detalhe desse episódio que vai entrar para os livros da Raposa.